Ele escreveu essa carta para prevenir as igrejas da Ásia. A Ásia era uma província do Império Romano, contra falsos mestres que haviam surgido no meio dessas igrejas com o ensino contrário ao dos apóstolos a respeito de Jesus. Eles pregavam um Jesus diferente. Em linhas gerais, o que é que eles diziam? Que Jesus não tinha assumido um corpo humano, que o corpo de Jesus era apenas uma ilusão, porque se Jesus era Deus, ele não podia ser homem ao mesmo tempo. Então Jesus não tinha um corpo verdadeiro, eles eram chamados de docéticos. Deus não se importava com a matéria, Deus não se importava com o nosso corpo, portanto, Deus não ligava se nós vivêssemos em pecado, e as necessidades físicas de nossos irmãos também eram irrelevantes. Tudo que tinha a ver com o corpo e com a matéria era considerado secundário, e isso afetava o Jesus que eles ensinavam. Jesus não podia ter corpo, o corpo de Jesus não era verdadeiro. Para que nós cheguemos a Deus, esses falsos mestres diziam, é preciso que nós tenhamos um conhecimento secreto que Deus revelou a esses mestres e que não tinha revelado nem aos apóstolos e nem o próprio Jesus havia falado. Por conta disso, esses mestres eram chamados de gnósticos, de uma palavra grega, gnosis, que significa conhecimento. Para chegar a Deus, então, era preciso ter esse conhecimento secreto que Deus havia reservado para os mestres. Os apóstolos tinham falado mentiras quando tinham ensinado que Jesus era verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Então João resolveu escrever essa carta para ajudar os crentes a discernir e rejeitar o falso ensino, para desafiá-los a examinar a si próprios se eles estavam na verdade que tinha sido ensinada pelos apóstolos a respeito de Jesus. E João faz isso na carta apresentando 3 testes. Em primeiro lugar, o teste doutrinário a respeito da pessoa de Jesus. Segundo, o teste moral, que tem a ver com uma vida reta. E terceiro, o teste social, que tem a ver com o amor aos irmãos. O objetivo desses 3 testes era capacitar a igreja para discernir o erro, quando eles vissem o erro, e se examinar a si mesmos se eles estavam na fé. Na mensagem anterior, nós vimos que João tinha declarado com muita clareza que o propósito de Deus para nós aqui nesse mundo é que nós não pequemos. Mas ele afirma que se pecarmos, nós temos um advogado diante de Deus, que é Jesus Cristo. E ele explica que nós podemos ter certeza de que Jesus é nosso advogado se nós andarmos nos mandamentos de Jesus. E então ele expõe o mandamento de Jesus, que é o amor ao próximo. E em seguida ele exorta os crentes a não amarem esse mundo. Isso foi o que nós vimos nas 2 mensagens anteriores. Na mensagem de hoje, nós veremos João abordando diretamente essa questão dos falsos mestres, a origem deles, a identidade deles e as suas características. Eu tenho 7 pontos aqui para trazer para os irmãos, não são tão longos como pode parecer, mas é com o objetivo de tornar mais didático aqui o ensino. Então vamos ver o que é que João ensina aquelas igrejas a respeito disso e ao mesmo tempo trazer isso para nós, porque falsos mestres também existem hoje, sempre existiram na história da igreja. Em primeiro lugar, João declara que o aparecimento dos falsos mestres era sinal de que a última hora já havia chegado. Verso 18, filhinhos, já é a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Os leitores de João, eles tinham ouvido falar a respeito da chegada do anticristo. A palavra anticristo é uma palavra composta na língua grega da preposição anti, que significa contra ou no lugar de, e Christos, que significa Cristo. Então, anticristo significa 2 coisas ao mesmo tempo. Aquele que é contra Cristo e aquele que quer estar no lugar de Cristo. E por isso é inimigo de Cristo também. No fim dá no mesmo, mas essa nuance é muito importante. O profeta Daniel tinha falado do abominável e da desolação. O Senhor Jesus falou dos falsos mestres que viriam no nome dele, negando a verdade e dizendo que eles eram o Cristo. Muitos dirão, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Jesus ensinou isso aí. Então, os crentes lá da Ásia tinham ouvido de que o anticristo haveria de chegar. Mas o que nos interessa agora é que João diz que os anticristos já chegaram. Eles já estão presentes, eles são uma manifestação do anticristo. E eles estavam atuando nos seus dias. Aqui nós podemos, mais adiante no capítulo 4, verso 3, João vai usar a expressão o espírito do anticristo. O
O espírito do anticristo já estava presente. E a que João se refere? João se refere exatamente a esses falsos mestres que já estavam atuando nas igrejas e ensinando um evangelho diferente e um Cristo diferente. Eles são chamados de anticristos porque eram inimigos de Cristo, porque falavam contra Cristo e queriam tomar o lugar de Cristo. Era isso que eles estavam falando. O surgimento deles era indício para João que a última hora havia chegado. Última hora é a mesma coisa que final dos séculos, últimos dias, últimos tempos, são expressões que aparecem no Novo Testamento para indicar esse tempo entre a primeira vinda de Cristo e a segunda vinda de Cristo. A última hora já badalou a última hora desde o dia de Pentecostes. Nós já estamos vivendo a última hora. A última hora é esse período entre as duas vindas de Jesus, que Paulo chama de últimos tempos, Pedro chama de os últimos dias e outras expressões semelhantes. Essas expressões querem dizer que essa é a última fase do plano de Deus. A última fase do plano da salvação começou com a morte e ressurreição de Cristo, o derramamento do Espírito Santo. Agora Deus está chamando o seu povo, a sua igreja, nós vivemos nessa época, que vai terminar com a vinda do Senhor Jesus. Quando a gente fala em última hora, o pessoal pensa mais no futuro, né? Um futuro catastrófico que se apresenta. A última hora já começou, os últimos tempos já raiaram, a última badalada do relógio de Deus já foi dada. Quando Cristo vier, a história desse mundo, como nós o conhecemos, estará encerrada. Essa é a etapa final do plano de Deus. Não tem, depois da vinda de Cristo, não tem mais outra etapa. Haverá um novo céu e uma nova terra onde habita a justiça, o estado eterno. Então, essa é a última hora, esse período entre as duas vindas de Cristo, que é caracterizado, Jesus disse isso lá no sermão escatológico dele, de Marcos 13, pelas perseguições, terremoto, tsunami, epidemias, pestes, perseguição dos cristãos e o surgimento de falsos cristos. Então, quando João percebe aqueles mestres ensinando um outro Cristo, ele diz, é a última hora. Isso faz parte dos últimos tempos. Falsos profetas existiram desde que Cristo veio e vão existir até o dia que ele vier. Sempre haverá falsos profetas, falsos mestres e falsos cristos. E a igreja precisa estar preparada para reconhecê-los, para não ser enganado. Se eu perguntasse para você agora, nessa manhã, me diga o nome de 5 falsos profetas que você conhece no Brasil ou aqui nos Estados Unidos. Duvido. Né? Notaram? É porque não existem? Não. É que vocês não prestaram atenção ao ensino deles. Né? Não prestaram atenção ao ensino deles. Eu me lembro, eu sempre gosto de contar isso aí. A falta, às vezes, de discernimento nosso. Uma mulher que me mandou um Twitter dizendo assim, meus 2 pregadores prediletos, Edir Macedo e Augusto Nicodemos. Falta total de discernimento. Né? Óbvio, como é que pode? Né? Então, a importância da igreja está saber, né? A nota falsa. Né? Saber a nota falsa. Muito bem. Então, o primeiro ponto é o surgimento dos anticristos, dos falsos mestres, é uma evidência de que a última hora já chegou. Nós estamos vivendo a última etapa do plano de Deus. Meu segundo ponto, a origem desses falsos mestres, está aí do verso 19. Eles saíram do nosso meio. Entretanto, não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é de nós. Esses falsos mestres, esses pregadores itinerantes que iam pelas igrejas trazendo uma outra mensagem, um outro evangelho, um dia eles tinham feito parte de igrejas genuinamente cristãs. João diz, eles saíram do nosso meio. Então um dia eles professaram a fé, um dia eles foram batizados em nome de Jesus, um dia talvez até se tornaram pastores, presbíteros, pregadores, evangelistas das igrejas. Mas alguma coisa aconteceu que eles abandonaram o ensinamento dos apóstolos a respeito de Jesus. Eles viraram as costas para aquilo que havia sido transmitido por Pedro, Paulo, João, saíram daquelas igrejas e agora estavam ensinando em todo lugar que Jesus não era o Cristo. Não é isso que ele diz aqui? Jesus não era o Cristo, saíram do nosso meio, entretanto não eram dos nossos. A conclusão de João é que se eles fossem
crentes de verdade, eles não teriam abandonado a comunhão dos santos. Eu não me refiro a uma igreja local, porque às vezes, por motivos vários, você sai de uma igreja e vai para outra. Mas a comunidade cristã, eles pararam de se declarar como cristãos. Eles não se identificavam mais com a doutrina dos apóstolos, mas um dia eles já tinham sido membros. Isso é o que a gente chama de apostasia. É quando uma pessoa frequenta, conhece, foi batizada, participa da ceia, ocupa cargos, dá demonstração de fé, mas um dia alguma coisa acontece e aquela pessoa abandona o evangelho, nega o evangelho, e o que é pior, ela abraça uma seita e começa a ensinar um evangelho que era totalmente diferente daquilo que um dia aquela pessoa aprendeu. Eles saíram do nosso meio, eles eram parte das igrejas, mas João diz aqui que eles saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos. Ou seja, intimamente, eles nunca realmente se convenceram que Jesus era o Filho de Deus, o Salvador do mundo, o verdadeiro Deus e o verdadeiro homem. Era uma fé externa, não era uma fé genuína que brota de um coração convertido. Eles, se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. De tabela, vejam a importância que a Bíblia dá à comunhão dos santos, a estar junto com os irmãos, a fazer parte da comunidade. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Falsos profetas surgem de dentro das próprias igrejas. Por isso que nós precisamos nos acautelar, nós precisamos ter cuidado, por isso que é importante conhecer a verdade e examinar a verdade o tempo todo. Isso aqui é o espírito do anticristo que já está presente no mundo. Meu terceiro ponto é a certeza que João tinha com relação aos seus leitores. Ele tinha falado a respeito desses falsos mestres que tinham saído da igreja, porque de fato não eram crentes de verdade, mas com respeito aos seus leitores, João tem uma outra opinião. Veja o que ele diz no verso 20 ao verso 21. Vós possuís a unção que vem do santo, e todos têm de conhecimento. Não vos escrevi porque não saibais a verdade, antes porque a sabeis, e porque mentira alguma procedem da verdade. Ao contrário desses falsos mestres, desses anticristos, que tinham o espírito do anticristo neles, os leitores de João tinham aquilo que João chama aqui de a unção do santo. O santo aqui é o Senhor Jesus. A unção que procede do santo é o Espírito Santo. O Espírito Santo é dado por Cristo a todo verdadeiro crente para selá-lo na verdade, para garantir a perseverança dele, para fortalecê-lo, consolá-lo, santificá-lo e guardá-lo para a vida eterna. É chamado de unção porque é uma sinalização, é uma consagração daquela pessoa para Deus, de forma que ela não pode se perder. Vocês foram ungidos por Jesus com o Espírito Santo quando se converteram, diz o apóstolo João. Por isso vocês têm o conhecimento. Vocês não serão enganados como essas pessoas e vocês não abandonarão a verdade. Não é porque vocês são melhores, mas porque vocês foram ungidos com o Espírito Santo. Muita gente quer ser ungida hoje em dia e infelizmente acabou virando uma coisa muito banal. Eu já fui pregar em determinadas igrejas que quando eu subi no púlpito, que eu olhei aqui por baixo, tinha vidrinho de óleo de toda cor. Fiquei com a impressão de que aquilo era usado durante a semana para ungir gente, para ungir carteira de gente para ganhar trabalho, para ungir identidade da mulher amada para que ela voltasse para casa, certidão de casamento, enfim, ungir doente, ungir essas coisas todas, coisa que eu não vejo nenhuma base para ser feita no culto pelo pastor, não vejo qualquer fundamento disso. A unção que nos interessa é a unção que o Santo Senhor Jesus nos dá. E Ele nos dá essa unção por ocasião da nossa conversão. É o Espírito Santo que habita em nós, que sela, que dá a verdade. O próprio Jesus disse, quando o Espírito Santo vier, Ele vai guiar vocês em toda a verdade. Ele é o Espírito da verdade, em contraste ao Espírito do anticristo, que é mentiroso e que ensina aquilo que não é da parte de Deus. Então, vocês têm a unção que vem do Santo. Todo crente verdadeiro foi ungido com o Espírito Santo, consagrado para Deus e tem conhecimento. Ele sabe instintivamente, intuitivamente, ele sabe a verdade, ele conhece a verdade e ele não pode se afastar da verdade. João diz no verso 21, a razão por que ele está escrevendo. É como se dissesse assim, João, então, mas se isso é verdade, se nós temos o Espírito Santo e o Espírito Santo nos traz conhecimento, nós não precisamos de mestres.
Nós não precisamos de quem nos ensine, porque nós já temos a unção que vem do Santo e temos conhecimento. Mas João diz, sim, eu sei disso, mas eu estou escrevendo, não é porque vocês não sabem a verdade, mas porque vocês sabem, eu estou escrevendo para confirmar isso aqui. Então, num certo sentido, a pregação da palavra de Deus, a própria Escritura, ela confirma aquilo que o Espírito Santo já disse no coração do salvo. Você é salvo, Deus ama você, você é meu. A pregação da palavra confirma isso. Quando o crente verdadeiro ouve a palavra, ele reconhece isso, ele se deleita, ele se alimenta, ele confirma, sua certeza de salvação é fortalecida. Não é isso que ele está dizendo? Não escrevi porque vocês não sabem a verdade. Vocês sabem, vocês têm a unção que vem do Santo. Vocês conhecem a Jesus. Mas eu escrevi porque vocês sabem. O que eu estou fazendo é confirmando aquilo que vocês intimamente já sabem, porque nenhuma mentira jamais procede da verdade. Seja a verdade de Deus que está no coração de vocês, ela não vai produzir a mentira para que vocês se apostatem e vocês saiam do meio do povo de Deus, porque vocês têm a unção do Santo. Eu sei disso, eu estou escrevendo somente para confirmar isso aqui. Essa é a razão pela qual a Bíblia foi escrita, porque através dela nós temos conhecimento da verdade, confirmação, consolação, na verdade que Deus já nos ensinou. Quarto lugar, João entra agora com teste doutrinário. Lembra que eu falei no início que ele coloca vários testes para que a igreja pudesse reconhecer os falsos profetas e examinar a si mesmo? Olha o teste que ele coloca aqui sobre a pessoa de Jesus, no verso 22 a 23. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Esse é o anticristo que nega o Pai e nega o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. E aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. Aqui João coloca um critério para nós sabermos quem é o verdadeiro profeta, quem é o verdadeiro mestre, quem é aquele que traz de fato a palavra de Deus. E o teste, esse teste, centra na pessoa de Jesus. Os falsos mestres, eles negavam que Jesus era o Cristo. E eles diziam que os apóstolos eram mentirosos, porque os apóstolos diziam que Jesus era verdadeiro Deus e verdadeiro homem. É só você ler os evangelhos, ler o livro de Atos, ler as cartas de Paulo. A afirmação é clara, Jesus é o Filho de Deus e ele é verdadeiro homem, ele é verdadeiro homem. Era isso que os anticristos, os falsos mestres, estavam negando. Eles negavam a encarnação de Jesus, eles diziam que o corpo de Jesus não era verdadeiro, eles dizem que a morte de Jesus na cruz foi uma encenação. Eles dizem que o Cristo divino se separou do Jesus humano na hora da cruz. Foi por isso que Jesus disse, Deus meu, por que me desamparastes? E ali o Cristo divino sai e o Jesus humano morre na cruz, fazendo uma separação da pessoa de Cristo, dentro da pessoa de Cristo, que é insustentável à luz do Novo Testamento. Eles diziam, no final, Jesus não é o Cristo. Ele não é aquele que haveria de vir para nos salvar dos nossos pecados, porque ele não era verdadeiramente humano, tinha apenas aparência de humanidade. Por que era importante que Jesus fosse humano? Por que era importante de que o corpo dele fosse real e verdadeiro? Porque Cristo tinha que ser um de nós, para que a morte dele na cruz pudesse valer para mim. Se um anjo tivesse morrido na cruz, por mim, não valeria absolutamente nada, porque eu não sou anjo e nem ele é homem. Ele não pode tomar o meu lugar. Um anjo não podia tomar o meu lugar na cruz. Tinha que ser um homem como eu, de carne e osso, que pudesse sangrar, que pudesse ter feridas abertas, que pudesse chorar, sentir, morrer, ser sepultado e ficar sob o poder da morte 3 dias. Por isso que era importante asseverar a plena humanidade de Jesus, que era o que esses mestres estavam negando. Hoje, tem gente que nega a divindade de Jesus, nega que Jesus é Deus, e tem os que negam que Jesus era verdadeiro homem. Qualquer uma dessas negações chega a essa conclusão, Jesus não era o Cristo. E olha o que é que João diz. Quem é o mentiroso aqui? Esse pessoal diz que nós somos mentirosos, mas mentiroso é aquele que nega que Jesus é o Cristo. Esse aqui é o mentiroso, esse é o anticristo, porque ao negar, ele nega não somente a Cristo, mas nega o Pai. Por que quem nega que Jesus é o Cristo está negando o Pai? Porque o Pai deu todas as evidências de que Jesus era o seu Filho.
A voz no alto do monte, meu filho amado em quem me comprazo. Na hora do batismo, a voz do céu, esse é meu filho amado em quem me comprazo. Os sinais, maravilhas e poderes que Jesus Cristo demonstrou no seu ministério, ressuscitando os mortos, acalmando tempestades só com a palavra da sua boca, andando sobre as águas, multiplicando pães. Quem pode fazer isso senão Deus? Então o próprio Pai já tinha declarado que Jesus de Nazaré era o Cristo enviado ao mundo para ser o Salvador. E agora estes homens, ao negar o Filho, Jesus, eles também estavam negando a Deus. Estavam negando o Pai. Todo aquele que nega o Filho, verso 23, esse não tem o Pai. Quem conhece o Pai, quem conhece a Deus, vai reconhecer que Jesus é o Cristo. E vai receber Jesus como enviado de Deus, o Salvador do mundo. Mas quem nega a Jesus, nunca conheceu a Deus, porque Deus só tem um mediador. Deus só mandou uma pessoa ao mundo para morrer pelos nossos pecados. Só há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, o quê? Homem. Nós temos um homem assentado à direita de Deus que intercede por nós. Já pensaram nisso? Porque Jesus continua verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Temos um de nós assentado à direita de Deus intercedendo por nós. Por isso que Ele nos entende, por isso que Ele compreende as nossas tentações, porque Ele foi tentado como nós fomos. Por isso que nós podemos recorrer a Ele na certeza de que Ele vai nos atender, porque Ele é aquele que nos representa diante do Pai. Quem nega Jesus, está negando o Pai também. E não conhece a Deus, porque se conhecesse, saberia que Jesus, de fato, é o Filho de Deus. Agora vamos para meu quinto ponto, que está aí no verso 24 até o verso 26. João, então, faz uma exortação para eles de que eles permanecessem naquilo que eles tinham aprendido a respeito de Jesus. Permaneça, verso 24, permaneça em vós o que ouvistes desde o princípio, quando lá o Evangelho foi pregado a vocês. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouviram, desde o início da vida cristã de vocês ouviram isso, que Jesus é o Cristo. Se em vocês permanecer isso, também vocês vão permanecer no Filho e no Pai. E essa é a promessa que Ele mesmo nos fez, a vida eterna. E isso que eu acabo de escrever é acerca dos que vos procuram enganar. Como eu disse, João disse que não estava escrevendo porque eles não conheciam a verdade. João estava escrevendo porque eles conheciam a verdade. O alvo de João era fortalecê-los e permanecer naquela verdade que eles já sabiam, porque eles tinham recebido a unção do Santo. Então ele diz, permaneça em vocês o que vocês aprenderam desde o início. Quando o Evangelho chegou até vocês, vocês creram que Jesus é o Filho de Deus. Permaneçam nessa verdade. Essa é a verdade. Não se deixem afastar disso aí. Porque se vocês permanecerem nessa verdade, vocês vão ter comunhão com Deus e com seu Filho Jesus Cristo. Vocês permanecerão no Pai e no Filho. E olha só, qual é a promessa que Deus fez para quem vive e permanece em comunhão com Ele? Verso 25. Essa é a promessa que Ele mesmo nos fez, a vida eterna. Não tem outro caminho para a vida eterna. Ou é a vida eterna ou o sofrimento eterno no inferno. O único caminho é crer em Jesus, que foi enviado de Deus para ser o Salvador. Não há outro mediador. Não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual nós possamos ser salvos. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, disse Jesus. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Essa é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Alguém, agora talvez seja um bom momento para dizer para vocês da importância da doutrina. O que salva é a verdade, não é a boa intenção. O que salva não é a fé, mas aquilo em que você crê. Você pode ter fé, mas fé num Jesus falso. Você pode ter fé, mas num Jesus maquiado, inventado pelos homens. Isso não vai salvar você. É por isso que é importante doutrina, por isso que é importante estudar a palavra de Deus, ter discernimento. Porque o inferno está cheio de gente sincera, que um dia acreditou numa mentira. A importância da verdade, porque é somente pela verdade que nós teremos a vida eterna. Eu vou agora esse foi meu quinto ponto, deixe-me agora ir para o sexto. João agora explica melhor o que é que essa unção que nós recebemos e que ele já mencionou, o que é que ela faz? Está aí do verso 27. Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não falsa,
permanecei nele, como também ela vos ensinou. Mais uma vez, a unção a que João se refere aqui, muito provavelmente, tem quem discuta isso aqui, mas eu não vejo que outra interpretação caberia aqui. A unção que João se refere é a unção do Espírito Santo dada por Jesus ao seu povo. Ele recebeu o Espírito do Pai e derramou sobre a sua igreja no dia de Pentecostes. E a partir daí, toda conversão segue o mesmo processo. A pessoa é regenerada porque o Espírito Santo vem sobre ela, ilumina o entendimento, muda o coração, inclina a vontade, atrai irresistivelmente e sela a pessoa para a vida eterna, de forma que ela não pode mais voltar atrás. A unção que dele recebestes permanece em vós. E João disse, e vocês não têm necessidade de que alguém ensine a vocês. Algumas pessoas têm usado essa passagem para dizer que nós não precisamos de mestres nem de pastores na igreja, porque se nós já temos o Espírito Santo, o que mais nós precisamos? O Espírito Santo nos traz conhecimento. E algumas pessoas, então, entendem que não há necessidade do ministério, do ensino na igreja. Mas nós já vimos que João está dizendo, ele mesmo diz, eu não estou escrevendo isso porque vocês não sabem a verdade. Vocês já sabem a verdade, vocês são convertidos, o Espírito Santo está em vocês. Mas eu estou escrevendo isso para confirmar, para ajustar, moldar, organizar, sistematizar a cabeça de vocês, para que vocês entendam o que é que isso representa. Essa unção do Espírito, deixa eu dizer mais ou menos como é que isso funciona. Durante os meus estudos de pós-doutorado, eu comecei nos Estados Unidos e terminei na Holanda. E lá na Holanda eu tive um professor extremamente liberal, que não acreditava que Jesus era Deus, não acreditava que Jesus... Esse professor chegou a propor que a igreja adotasse a posição exemplarista da morte de Cristo. Ou seja, Cristo morreu para dar o exemplo, ele não morreu por ninguém. Você se salva por suas obras, Cristo morreu para dar o exemplo. Era isso que esse homem acreditava. E esse homem foi meu professor durante 1 ano e meio, e ele resolveu acabar com minha fé. Ele me deu uma pilha de livros de teólogos alemães liberais para eu ler e escrever 4 papers que eu tinha que escrever. E eu comecei a ler os liberais, esse pessoal que não acredita em Deus, e aí minha fé foi sendo minada. E eu percebi que à medida que eu estava lendo, eu dizia, ei pai, isso aqui parece fazer sentido. Gente, chegou uma época que eu não conseguia nem orar mais. Eu não tinha certeza tanta de quem estava do outro lado. Eu me ajoelhava para orar e só chorava. Só chorava. Não conseguia orar. Apesar de que lá dentro eu também não conseguia abandonar Deus. Não conseguia. Como se eu tivesse uma convicção íntima lá dentro de que eu era de Deus. A minha mente é que estava bagunçada. Finalmente eu resolvi telefonar para o meu professor aqui nos Estados Unidos, Moisés Silva. Até hoje ele é editor da Zondervan. Ele é um cubano naturalizado brasileiro, sabe tudo sobre tudo de teologia. Foi quem orientou minha tese de doutorado aqui. Eu liguei para ele desesperado, doutor Silva, eu estou orando para o senhor, é mais como uma ovelha do que como um aluno. Eu estou aqui pronto a perder minha fé. Eu estou pronto a abandonar, eu não creio mais em nada. Ele disse, mas o que foi? Eu disse, olha, o fulano de tal disse isso. Ele deu uma risada do outro lado e disse, anota aí. Aí me deu uma lista de artigos, de livros, e disseram, esses artigos respondem o que é esses outros que você leu, e são escritos por pessoas com a mesma preparo, e só que crentes. Leia isso aí. E eu li aquilo ali, e à medida que ia lendo, a coisa foi encaixando, né, na cabeça. Quer dizer, a unção estava lá, mas ela precisava formatar, ela precisava de entendimento. João sabe que a gente escreve... Sim, eu saí crente de lá, não? Eu escapei de ser ateu por isso aqui, né? Eu saí crente, cicatrizado, né, marcado pelas lutas dessa batalha, mas mais firme do que nunca, porque eu conhecia o argumento desse pessoal. Ou seja, a minha mente precisava ser posta na direção certa. É isso que João está dizendo aqui. Vocês já têm a unção. Vocês não precisam de alguém que ensine a vocês que Jesus é o Cristo. No íntimo vocês sabem disso. Mas vocês precisam de alguém que chegue e diga isso aqui que João está dizendo. Olha, quem nega a encarnação é anticristo, está errado. Ele precisa ser homem para poder morrer na cruz. Você não pode negar Você não pode negar a natureza de Cristo ou qualquer outra, qualquer uma das duas naturezas de Cristo, sem que com isso você negue o Cristo todo. Então a minha mente precisa de orientação. Eu sei que muita gente quer depender somente daquela intuição, daquela experiência de conversão, mas às vezes se você não tem o preparo teológico, doutrinário, você não vai conseguir resistir ao argumento do falso profeta. E você vai ficar no mínimo confuso.
Vai sair da igreja não é porque você não creia, mas que agora você não sabe que voz você vai ouvir. Que voz você vai ouvir? A sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas. E ele termina aqui no verso 28 e 29, é meu 7º ponto, falando sobre a confiança que nós temos diante da vinda de Cristo. Filhinhos, agora, pois, o pois aqui introduz a conclusão, né? Depois de toda essa argumentação, ele agora vai concluir. Ele diz, filhinhos, pois, permanecei nele, permaneça no Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, para que quando ele se manifestar, está se referindo à vinda de Cristo em glória, ainda futura, fechando a última hora, quando ele se manifestar, tenhamos confiança. Ou seja, venha, Senhor Jesus, porque eu estou confiante de que o Senhor vai me receber, porque eu creio no Senhor, eu creio na tua revelação. Pode vir, eu estou confiante. Quem não estiver confiante, como é que estará? Para que tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda. Jesus chegou. Meu Deus. Agora todos os meus pecados serão expostos. Todo o meu erro será revelado. O que é que nós vamos sentir quando você pensa na vinda de Cristo? Vergonha ou confiança? Quando ele voltar, você vai se aproximar dele e abraçá-lo com confiança de que o abraço será retribuído? Ou você vai se afastar envergonhado, não querendo chegar próximo daquele que é santo e conhece todas as coisas? Permaneça nele, para que quando ele se manifestar, você tenha confiança. Eis-me aqui, Senhor Jesus, ansiava por tua volta. Eis aqui o teu servo. Os ímpios serão afastados envergonhados. Como é que eu sei que eu estou entre esses? Como é que eu sei que eu estou entre esses que vão receber o Senhor Jesus com confiança? Verso 29. Se sabeis que ele é justo, Cristo é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Teste moral. Lembra? Nós vimos o teste doutrinário, mas agora João já entra no teste moral, que é o início do capítulo 3, que nós veremos próximo domingo, se Deus quiser. Eu sei que eu sou dele, porque ele é justo e eu pratico a justiça. A prática da justiça não é a perfeição, mas é viver de acordo com os mandamentos de Cristo, dos quais o mais importante é o amor, teste social, que vem também no capítulo 3. Testes que são colocados para que a gente se assegure de que nós somos de fato do Senhor Jesus. Eu quero terminar com algumas aplicações aqui. Em primeiro lugar, eu queria trazer uma palavra à guisa de conclusão, para talvez alguém que esteja aqui nessa manhã, ou nos acompanhando pela transmissão, e que sempre pensou que todas as religiões são boas e que elas levam a Deus, o que basta é ter o coração bom e sinceridade. Se toda religião fosse boa e levasse a Deus, por que João está tendo esse perrengue todo aqui? Por que esse trabalho todo? Por que essa indignação? Por que chamar esses pregadores de anticristos e mentirosos e filhos do diabo que não praticam a justiça? João não viu isso aqui apenas como uma interpretação diferente de Jesus. João não tinha nada de ecumênico, não é? Do tipo assim, não, você está interpretando Jesus dessa maneira, eu interpreto Jesus dessa outra forma. Cada um interpreta como quer, está tudo bem, no fim vai todo mundo ser salvo. Não é isso que a Bíblia ensina. Existe a verdade e existe o erro. Existe a revelação verdadeira de Deus e os anticristos. Nem toda religião é boa. A religião boa é a verdadeira. E a religião verdadeira é aquela que está revelada por Deus na sua palavra. Então, eu queria trazer essa palavra para você, que talvez pense assim, toda religião é boa e no fim todo mundo vai ser salvo. Isso não é verdade, você está acreditando numa mentira. Isso é mentira, isso que você está acreditando. Também, agora, eu queria trazer uma palavra para... Talvez alguns de vocês aqui vieram de igrejas onde foi dito, a letra mata, irmão. A letra mata. Doutrina esfria o crente. Esfria mesmo. O coração de vocês não se aqueceu à medida que a doutrina foi sendo ensinada, a verdade foi sendo trazida? O meu foi. Quase que eu grito aleluia e glória aqui, mas estamos numa igreja presbiteriana, né? Eu não tenho problema com o fogo, desde que ele seja produzido pelo Espírito Santo. Meu medo é do fogo falso. Esse eu não quero nada desse. A doutrina aquece o coração, muda a vida, encoraja, anima você. Então, esqueça isso de que doutrina não é importante. Quando Paulo diz a letra mata, ele se refere ao Antigo Testamento, à dispensação do Antigo Testamento em contraste ao Novo que produz vida. Eu também quero trazer uma palavra agora para alguns de vocês, que eu tenho certeza, porque eu já fui um deles, que consideram que às vezes um falso profeta
Pode ser uma pessoa bem intencionada, mas ela está simplesmente enganada. João diz aqui, eu escrevo essas coisas porque essas pessoas querem lhe enganar. Querem enganar vocês. Eu não tenho paciência mais com falso profeta, líder de falsa religião, ensinador de falso ensino. Porque a intenção é enganar, é mercenário, ou quer dinheiro, ou quer poder, ou quer publicidade, ou quer destaque nas redes sociais. Porque pregar a verdade não é popular. Pregar o Cristo da Bíblia não é popular. Então, se você pensa isso, que esses homens assim são sinceros, apenas estão enganados, pense outra vez. João está chamando todos eles de mentirosos aqui e dizendo a intenção deles é enganar vocês mesmos, para tirar vocês de onde vocês estão. E eu quero terminar aqui com uma palavra para aqueles que talvez se esqueçam, ou de uma maneira inconsciente a gente vive como se o mundo fosse durar para sempre, não é? A gente investe numa casa, a gente faz investimentos financeiros para a nossa aposentadoria, a gente fica pensando no que é que vamos deixar para os nossos filhos e netos. É normal a gente viver como se o mundo fosse durar para sempre, mas não vai. Essa é a última hora, meus irmãos. O mundo vai terminar, sua vida vai terminar. E um dia nós vamos ter que enfrentar o Senhor com confiança ou envergonhados. Eu não estou dizendo que é errado a gente se preparar para o futuro. Creio que a gente devia se preparar para o futuro, porque a gente não sabe quanto tempo ainda a última hora vai durar. Mas nós devíamos viver preparados também para que a última hora terminasse hoje, amanhã, prontos para encontrar o Senhor e dele receber a vida eterna. Amém?